Bom, então, bem-vindos a outra reunião da Retina USP. Hoje é 2 de maio de 2024. O caso clínico vai ser apresentado pelo José Laércio, que é Fellow de primeiro ano. Laércio? Bom, boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Me chamo Laércio, sou fellow do serviço. Gostaria de agradecer ao do professor Sérgio pela orientação no caso e agradecimento também especial do Dr. Daniel Almotti. Então, dando início ao caso clínico, temos uma paciente do sexo feminino de 15 anos com uma queixa de baixa acuidade visual progressiva há 5 anos em ambos os olhos, mas não, nem outros sintomas oftalmológicos. Nenhum antecedente, de comorbidades. E ela tem antecedente oftalmológico de uma consulta em 2019, ela alegando que o colega oftalmologista falou que ela não tinha nenhuma alteração. Ela tinha histórico familiar de baixa acuidade visual, mas não sabia qual. E a acuidade visual sem correção dela era de percepção luminosa em ambos os olhos. A biomicroscopia anterior não tinha nenhuma alteração e ela tinha uma pressão intraocular de 14 em ambos os olhos. Então, essa seria a grande angular do olho direito, na esquerda, na direita com mais aumento. A grande angular do olho esquerdo, a direita também com mais aumento. O OCT superior do olho direito e o OCT inferior do olho esquerdo. Já com algum desses dados, lembrando que de uma paciente de 15 anos com baixa acuidade visual há 5 anos em ambos os olhos, estando PL, se não antecedente conhecido, gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas e se teria algum exame complementar que gostariam de solicitar. Perfeito. Então, uma baixa de visão muito grande, né? Uma garota de 15 anos percebeu há 5 anos, deve ter uma progressão rápida dessa perda visual. Então, começou cedo a perder visão. E esse é o OCT, né? Tá. Então, Mauro, Cleide, Tereza, como é que vocês fazem a chave aí de diagnósticos diferenciais? Bom, como é uma criança, Uhum, assim, o estranho é que a perda começou com 10 anos e ela chegou a PL aos 15, né? Mas assim, quadro bilateral, simétrico numa criança, a gente tem sempre aquelas três possibilidades, né? Infecção, toxicidade e uma doença genética, uma distrofia. Acho que nesse uhum, caso fica mais para o caso das distrofias, se bem uhum, que até tem que investigar a toxicidade, né? sim, E assim, quando eu estava ouvindo a história, até pensei em Leber, porque a visão era tão baixa, mas o OCT não é compatível e também seria uma perda mais precoce ainda do que início aos 10 anos. Eu acho que com essa atrofia macular, da retina externa macular, não dá para ver aqui se a papila é pálida, mas deve ser com PL, né? Acho que ficam nas distrofias do epitélio pigmentar e fotoreceptores, né? Pensaria em distrofia de cones, mas assim, é uma possibilidade dentro de outras distrofias. Poderia eletroretinograma, eletroculograma, exame da família, perguntar se a família tem consanguinidade. certo, perfeito, perfeito. Tem mais um jeitão de uma distrofia. Mas não é comum a gente ver uma distrofia de cones com essa evolução, né, Cleide? De jeito nenhum, é. Né? Não. E E talvez é o nem que de você... cones e bastonetes, porque de cones e bastonetes aqui não dá para ver muito bem a foto colorida, mas geralmente Uhum. tem mais alterações na periferia, mais depósito de pigmento, mas também não é tão rápido assim, né? Entre 10 e 15 anos fica PL. Isso. O Mauro e Tereza ajudam em alguma coisa a mais aqui? Eu concordo com as três hipóteses, em termos síndrome, hereditário, tóxico ou infeccioso. Ah, essas alterações, não parecem artefatos, as alterações periféricas, hipopigmentares, tal, Isso. Uhum. me parece mais plausível mesmo a possibilidade de uma distrofia hereditária. É, acredito mais uma distrofia não só de cones, porque o acometimento parece mais difuso, que justifica, então, também a acuidade visual. Agora, tem a questão dos 15 anos, que é, se ela começou a reclamar há 5 anos, na verdade, ela pode ter uma baixa há mais tempo. Obviamente, não é uma baixa muito importante, mas, às vezes, sei lá, 7 a 10 anos é quando, às vezes, a criança começa a referir que não está enxergando tão bem e tal. Então, acho que Isso. a história nem sempre
é perfeitamente confiável, Concordo. enfim. Ela Mas podia ter essa as visão mais baixa. investigações, Uhum. é a questão de luz, que também, apesar da idade, é algo que precisaria ser investigado. Uhum. Mas eu concordo com a Cleide, eu acho mais provável que seja uma distrofia hereditária. Certo. Hoje, no Eu- seminário J. Brito, né, a gente teve uma prévia dessa alteração, que é uma distrofia associada a uma atrofia macular, né? Tereza? Não, eu concordo, né? Mas esse aspecto de saca bocada na periferia que é totalmente diferente, né? Uhum. Normalmente você tem um depósito de osteoclasto, né? E aqui tem esses saco-bocados, parece atrofia óptica, acho que do lado direito tem, né? E Mas eu acho que não deu tempo, viu, Teresa, de pigmentar, muito precoce, né? Provavelmente isso vai hiperpigmentar, né? mas é isso mesmo, distrofia. Também fico com a distrofia. Não sei qual, mas distrofia. Tá. Jorge, você entrou um pouquinho depois, eu não sei se você pegou o andamento, é um caso que não é um caso simples, é uma garota de 15 anos com visão de percepção de luz, baixa de visão percebida, 5 anos, mas talvez mais antiga do que isso. E aí a gente está fazendo as hipóteses aqui de uma doença genética, uma distrofia, ou as duas outras hipóteses, algo infeccioso, que só como diagnóstico diferencial, ou toxicidade, também ela não usava medicamentos, também só para lembrar os diferenciais. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui. Não, para mim também é alguma distrofia, que a gente vai ter que fazer o painel genético aí para tentar descobrir, porque não é das usuais, né? Aquelas que a gente encaixa fácil, mas ela tem distrofia. Uma atrofia de mácula com essas lesões tipo saca-bocado, parecendo de longe assim, paroidite multifocal, mas só que não é. É só o aspecto de saca-bocado. Uhum. O Lércio, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje a gente viu no seminário J. Brito aquele caso do FARC que a gente apresentou aqui há 4 reuniões, 3 atrás, né? Que era uma paciente jovem com atrofia macular, mas com alterações sistêmicas. Então a gente vê que era uma retinose pigmentar sindrômica, né? Essa garota, ela não tinha nada sistêmico ou tinha alguma alteração que não foi examinada ainda? No primeiro contato, ela não tinha, professor, tanto que tinha um histórico de 2019, de ter passado por oftalmologistas e só ter tido uma baixa acuidade visual inexplicada, digamos assim. E aí ela evoluiu com um quadro sistêmico, que aí eu iria passar daqui a pouco, Então vamos continuar. certo? Como os professores falaram, a gente investigou principalmente o histórico familiar dela, e a gente viu que a mãe, o avô e a bisavó tinham também esse histórico de baixa acuidade visual, porém todos já tinham ido a óbito. E só aí tinha apenas ela com esse histórico na família. O que chamou a atenção durante o acompanhamento foi justamente a questão sistêmica, que ela estava entrando assim no consultório para a gente. Com essa dificuldade de marcha grande, certo? Certo. E aí, quando a gente junta o histórico com a marcha, facilitou um pouco? E tem uma ataxia, né? Isso. Então, olha, agora a gente tem uma ataxia, então uma retinose pigmentar sindrômica, mais uma atrofia macular. Então, aí diminui os diagnósticos diferenciais, né? Isso. Então, a gente viu hoje a síndrome FARC, certo? Catarata precoce, polineuropatia, ataxia, atrofia macular, e tem os diagnósticos diferenciais dessas alterações, né? Então, o REFS1 é um E a diagnóstico gente da FARC, isso. foram até citadas, né, hoje. O Refson, E, ataxia espinocerebellar tipo 7, que acho que é essa daí, a tipo 3, que e, também dá alterações pigmentares, e isso, ataxia. perfeito. Aí, enfim, tem que fazer o painel. Às Isso, vezes então, até pelo quadro clínico, até sem o painel genético, acho que às vezes já dá para fechar, né? então, porque quando a gente vê uma alteração e pensa que é uma coisa não sindrômica, fica mais difícil de fazer o diagnóstico. Quando começam a aparecer as alterações, né, que o Lécio descreveu agora,
Aí fica mais fácil a gente encaixar numa chave, então tem ataxia, né, mais atrofia macular, e a gente restringe os diagnósticos diferenciais. A gente consegue até elaborar alguns diagnósticos diferenciais clínicos, né, que envolvam perda visual, né? E aí a gente consegue fazer um teste, um painel genético, já sabendo quais os genes que a gente vai procurar, fica mais fácil. E, por exemplo, na FARC, como não tinha diagnóstico, a gente tem que fazer o diagnóstico pelo exoma. No painel não ia aparecer nenhum gene, tá? Não está discriminado, porque a prevalência era muito rara. Algum ponto aqui, Tereza, Mauro, Jorge, a gente continua. Podemos seguir? Então, E Gilbert, ataxia Schubert, com tipo retinose de Leber, alguma coisa assim. um outro diagnóstico diferencial. Kern-Sire também, certo? Mas, Né? Também. A gente descarta, por exemplo, o Stargardt, aqui uma distrofia de cones ou cones bastonetes pura, a gente descarta também, porque não tem uma alteração. essas mais usuais a gente descarta, né? Porque fenotipicamente não tem nenhum indício. Mas essas mais raras é que relacionada à ataxia, né? Sim, sim. Aí, aqui seria já interessante para confirmar o diagnóstico, quer dizer, com o diagnóstico clínico, com avaliação neurológica, a gente já chega muito perto do diagnóstico diferencial, que é o que a Cleide comentou dos diferenciais, né? E o Jorge aqui completou. Mas aí fica mais fácil, né, de a gente fazer um painel. Então, Lércio, a partir daí, como é que foi a sequência? Professor, foi solicitado o painel como os professores pediram e foi o positivo para o gene do ATXN7, né, na forma da ataxia espinocerebellar do tipo 7, né, a sigla SCA. E o alelo 2 veio com 61 repetições. Durante a revisão, eu vou explicar um pouco mais sobre esse resultado, compatível com a professora Cleide citou, a ataxia espinocerebellar do tipo 7, fechando o diagnóstico genético, né? Perfeito. A gente segue pelo menos 2 famílias lá no HC com essa síndrome, né? Com essa patologia. E Professor, essa é uma delas. Oi, são, são na ataxia espinocerebellar tipo 7, é o geralmente a gente Daniel, pede né? um PCE. Alô, tá me ouvindo? Oi. Alô? Mote, pode falar, pode falar. Esses casos, né, de ataxia espinocerebellar tipo 7, Uhum, que são geralmente os pacientes que a neurologia encaminha para a gente, porque dentre uhum, os mais de 40 tipos de ataxia que a gente tem, o tipo 7 é o que realmente vai dar acometimento retiniano. uhum. A maioria dos pacientes com tipo 7 tem acometimento retiniano, o tipo 3 são pouquíssimos que tem e os outros praticamente não tem, das ataxias dominantes. Das ataxias recessivas, algumas têm também acometimento retiniano, mas das dominantes, principalmente o 7. Por isso que isso daí chega bastante lá para a gente. Uma coisa que é Certo. interessante das ataxias é que elas são causadas por essa repetição, né? Dessas trincas, essa expansão dessas trincas. E um teste genético que a gente gosta de solicitar, né? O painel genético, ele não vai pegar essa mutação. Se a gente solicitar um painel genético, eles vão fazer por sequenciamento de nova geração e não vai pegar. Só talvez algumas ferramentas de bioinformática consigam dar uma sugestão que tenha uma expansão nesse gene, Aí você tem que mas a pedir gente o não conseguiria exoma. pegar com o exoma, né? Nossa bala de prata aí da genética, a gente também não conseguiria pegar, porque, pelo mesmo motivo, né, que eles fazem sequenciamento de nova geração, e não vai pegar essa sequência. Então, para a gente fazer o diagnóstico da ataxia espinocerebellar tipo 7, a gente tem que ter uma hipótese clínica muito forte, porque a gente vai solicitar um PCR específico para esse gene. Então, a gente vai solicitar um PCR que vai analisar esse único gene, o ATXN7, para ver se ele tem ou não essa expansão de nucleotídeos. Então, Perfeito. provavelmente, a neuro que vai fazer esse diagnóstico, né, que eles vão analisar, Uhum. e vão fazer essa hipótese muito mais forte para analisar um único gene. Dificilmente um oftalmo faria esse diagnóstico, mas é isso. Quando a gente for fazer um teste genético para ver a expansão de nucleotídeos, a gente sempre vai pensar num PCR. Perfeito, ótimo.
e aí com uma suspeita clínica muito forte para você pedir exatamente esse sequenciamento, certo? Isso. Excelente, excelente. Então, explicações mais de genética do Daniel Motti, ótimo. E agora, José, você tem um segmento dessa paciente? Ô, Motti, essa paciente está agora, ela estava na UTI por complicações sistêmicas, né? Na última consulta que ela veio, a mãe dela já tinha morrido já com 40 e poucos anos, se eu não me engano, 30 e poucos. Ela já ela tem essa antecipação gênica da doença, né? Cada geração vai ficando mais grave e ela já estava num estágio muito avançado. A gente encaminhou ela para reabilitação e acho que provavelmente lá eles internaram ela. Eles têm complicações sistêmicas sérias, né? Ótimo, excelente. Obrigado pelo complemento, Motti. Lércio, você quer fazer um resumo? Você tem uma sequência dela ou você vai fazer uma revisão? Seria a revisão, professor. No final, eu iria só mencionar mesmo um pouco mais do que o Omod falou, mas seria já a revisão. Excelente, então vamos lá. Tá bom. Então, falando basicamente das ataxias espinocerebelares, é um grupo de doenças neurodegenerativas hereditárias, né? E a prevalência é de 1 a 5 para 100 mil pessoas, sendo que no Brasil é aproximadamente 2. E a doença de Machado-José, que foi mencionado o tipo 3, é a mais comum no mundo inteiro, sendo que as demais, a 1, 2, 6, 7 e 8, representam aproximadamente 2% cada. Então, apesar de tudo, é bem raro. E aqui a distribuição geográfica dessas ataxias, onde elas vieram de forma mais genética falando, porque é interessante que a do tipo 7, ela veio da África, então ela é mais comum, de acordo com a migração, a gente encontrar muito desses pacientes justamente nas Américas. Destaque para o México, na cidade de Veracruz, é a maior cidade com maior diagnóstico de ataxia do mundo, tem mais de 150 pacientes lá, o tipo 7, né? No Brasil também tem, mas o México é que tem maior prevalência. Em 2016, foi separado em 3 tipos, as ataxias no geral, sendo que é tipo 1, você vai ter tanto a ataxia quanto a oftalmoplegia, demência, sinais extrapiramidais, atrofia óptica e a miotrofia. O tipo 2 seria justamente marcada pela degeneração retiniana, mas foi incluído somente do tipo 7. E a do tipo 3 é considerada uma ataxia cerebral pura, onde a paciente só vai ter mesmo a ataxia, principalmente pela tipo 6. A tipo 7, só para a gente entender um pouco da genética que o Dr. Mod estava falando, então a gente vai pegar o cromossomo 3, dentro dele vai ter aquele gene da ATXN7, que a gente só busca por PCR. Ele vai, falando normal, vai ter a fita de DNA, RNA, tudo normal, e vai acabar produzindo um aminoácido, que no caso seria a glutamina. Essa glutamina forma a taxina do tipo 7. A taxina do tipo 7 se liga ao complexo STAGA, que está nos núcleos de todas as células, só que esse STAGA estimula a produção de histonacetiltransferase, mantendo a integridade da cromatina e dos núcleos para todo o processo de transcrição e tradução ocorrer de forma mais segura. O que acontece na patologia? Vai ter justamente essa replicação desses nucleotídeos da citocina, adenina, guanina. E isso vai acabar gerando umas glutaminas de tamanho anormal, que é chamada de poliglutaminas. Essas poliglutaminas, elas vão gerar umas ataxinas defeituosas, que quando se ligam no complexo STAGA, não vão acabar gerando um histonacetiltransferase adequada, e esses núcleos vão acabar se desfazendo, perdendo a essência da sua cromatina e do seu núcleo. Então, basicamente, esse seria o processo fisiopatológico da alteração. E cada ataxia tem uma etiologia única, marcada principalmente por repetições de nucleotídeos, né? Como no caso da tipo 7, a citocina, adenina, guanina, e por um padrão de herança autossômica dominante de alta penetrância. Lembrando que tem antecipação genética também, como o Dr. Almotti explicou, marcada principalmente em homens, ou seja, cada geração ela fica mais precoce e mais grave. E o comprimento dessas repetições de nucleotídeos afeta a idade de início e a gravidade da doença. Por exemplo, se você vai ter mais de 100 repetições, vai ser quadro infantil, então tende a ser cada vez mais precoce. Se for o juvenil, entre 60 e 100, já faz na idade mais na transição da adolescência. A forma mais tardia, entre 40 e 60 repetições. Lembrando que a nossa paciente tinha 61, se enquadrando mais ou menos ali na forma juvenil.
que é justamente na transição para a adolescência. E aqui a gente pode ver um gráfico que explica, basicamente, quando a gente aumenta a quantidade desses nucleotídeos, mais precoce é a forma da doença, tanto para manifestação de sintomas motores, quanto para manifestações de sintomas oculares. Chamando a atenção que quanto mais... que basicamente os sintomas oftalmológicos visuais são mais precoces, numa mesma idade, na mesma quantidade de repetições de nucleotídeos. Então, se a gente pode ver, por exemplo, aqui, a paciente tem 40 repetições, lá por volta dos seus 40, 50, ela estaria com sintomas visuais, mas somente por volta dos seus 60, ela estaria basicamente com seus sintomas motores, mostrando a importância do diagnóstico oftalmológico, na suspeição. Então, mas esse sistema de poliglutamina, a gente não tem só na ataxia do tipo 7. A gente pode ter outras doenças, como a famosa doença de Hutchinson, a atrofia muscular espinobulbar e outras ataxias, como tipo 1, 2, 3, 6, 7 e 17 também. Então, aqui basicamente só sintetiza e explica o porquê a gente só consegue fazer justamente o diagnóstico basicamente por PCR. É muito microcelular, você vai ter alteração, você vai ter aumento de poliglutamina, no qual vai alterar toda a matriz bioenergética e a transcrição, e dando DNA, alterar até mesmo fotorreceptores da célula. E o que pode isso ter a ver com o olho, né? Onde que entra os cones, os bastonetes nesse momento? Justamente por causa desse processo de se ligar ao complexo Staga, produzir estonacetiltransferase e isso acabar protegendo o núcleo e a cromatina desse fotorreceptor. Aqui da esquerda para a direita, a gente vê núcleos de fotorreceptores de ratos mostrando justamente essa degradação. Então, a gente tem os núcleos íntegros normais e com o tempo eles vão se desfazendo, justamente explicando a morte dessas células e essa baixa acuidade visual. E lembrando que quanto mais nucleotídeos, mais rápido essa degeneração pode ocorrer. E aqui um corte histológico a gente consegue ver claramente isso, as camadas de nucleados fotorreceptores vão diminuindo. E ultimamente tem se visto que o EPR também tem sido lesionado, mas ainda são estudos muito iniciais. Então, como o Omod tinha mencionado, existe mais ou menos 40, alguns autores colocam até 50 subtipos, só que somente tem, mas todos eles com algum cometimento oftalmológico, desde oftalmoplegia, nistagmo, e até mesmo atrofia óptica, ptose, mas basicamente foi enquadrado 2 como degeneração de retina, que é o tipo 7 e o tipo 3. O grupo de 2016, que eu mencionei antes, eles citam que o tipo 3 só foi publicado um caso, que tem degeneração de retina, e é por isso que eles não incluíram o tipo 3. Mas o Colégio Americano considera o tipo 3 também como uma possível causa de degeneração de retina, incluindo nesse grupo. No mundo inteiro, existem basicamente um pouco mais de 1.000 indivíduos identificados com ataxia espinal do tipo 7, marcando uma prevalência de 1 para 300 mil pessoas. Então, os sintomas neurológicos, 100% dos casos vão ter ataxia cerebelar, disartria, alteração motora, e 70% é distrofia sugestiva de cone e bastonetes, e como toda distrofia de cone e bastonete vai estar marcado por aqueles sintomas de hemeralopia, fotofobia, tanto a diminuição da acuidade visual e a normalidade no eixo azul-amarelo. Já o fundo de olho desses pacientes pode ser um pouco heterogêneo, eles podem demonstrar tanto uma atrofia localizada no polo posterior, podem mostrar alterações pigmentares na periferia, atrofia óptica, temporal bilateral, e se manifestar também com bullseye. Tanto é que tem uma classificação para os graus de progressão dessa ataxia. O estágio 0 seria o normal, o estágio 1 a gente vê a normalidade de pigmentação, mas basicamente sem atrofia. No estágio 2 a gente já teria atrofia, e no estágio 3 você já tem essa atrofia tanto na região macular quanto ao redor do disco e na retina periférica. O OCT, nos casos iniciais, é marcado justamente por uma descontinuidade da zona elipsoide, com essa cavitação foveal, mas nos quadros mais avançados evolui para essa atrofia da retina externa, como no caso da nossa paciente. O ERG ele também é um dos biomarcadores críticos usado para classificação, porque no estágio 0, o paciente é só positivo, geneticamente falando, mas é assintomático, o ERG normal. No estágio 1, ele já apresenta uma alteração no ERG, no 2 e no 3 essa progressão aumenta. E ela é marcada justamente pela latência, pelo aumento de latência do P40 e do P100. Aqui a gente tem o número de repetições, isso é mais recente, que os números de trinucleotídeos, à medida que eles aumentam, tem se evidenciado também uma diminuição no nível de endotélios da córnea.
E isso também tem sido registrado de acordo com o SARA. O SARA nada mais é do que um score para avaliar o índice de ataxia do paciente, de qualidade de como ele está se comportando. Também que marca quanto pior o SARA, ou seja, quanto mais alta essa pontuação, no sentido de paciente com mais déficit, pior essa contagem endotelial também. E quando se relaciona também o SARA com a quantidade de repetição de nucleotídeos, quanto maior o número de nucleotídeos, pior o score SARA. Então, assim, as estratégias de tratamentos atuais, elas são basicamente sintomáticas e paliativas, né? Mas tem alguns estudos, uns trials promissores, como esse que tá falando sobre o Troriluzole, que é um medicamento via oral, que vai sair o resultado em 2025, mas o estudo fase 1 e fase 2 mostraram a melhora funcional do SARA após 48 semanas de tratamento, tanto da ataxia quanto visual. Só que no estudo do visual eles não publicaram, ou não falaram de quanto de melhora visual. Foi basicamente meio que por score da paciente alegando melhora. Mas tá para sair em 2025 o resultado. É um medicamento via oral. É mais interessante, entrando na parte mais oftalmológica, tem alguns estudos realizados em rato usando oligonucleotídeos intravítreos para inibir a ataxina, aquela ataxina deformada. E aí eles injetam intravítreo dentro do olho para tentar ver se ela diminui. E a ideia é que esses estudos neurológicos e que têm acometimento oftalmológico tendem a ficar em maior número, devido justamente à facilidade em você trabalhar com as células do olho em relação com as células do cérebro. E aí eles estão vendo que você conseguindo injetar essa medicação, consegue diminuir o nível de ataxina e retardar ou até ter um ganho de função. Mas ainda está em nível experimental. Aqui a gente só vê que isso se perpetua, né? Aqui, né, no gráfico do inferior esquerdo, a gente pode avaliar que a melhora da primeira para a sexta semana, eles injetaram no olho direito e usaram o grupo controle como olho esquerdo e viram essa melhora justamente dos núcleos fotorreceptores no olho direito. E quando a gente compara o ERG, essa linha mais laranja, basicamente se aproxima muito do normal comparado com os outros grupos controle. Lembrando que os oligonucleotídeos são uma tecnologia relativamente antiga, na década de 90 para DMRI, já foi tentado usar vários na época para tentar tratar DMRI, mas nos últimos anos tem voltado com uma potencial terapia para essas doenças retinianas e principalmente essas distrofias. Então, entrando propriamente mais nos diagnósticos diferenciais, a gente pode englobar tanto os diagnósticos diferenciais sem ataxia e com ataxia, né? Os sem ataxias, como a gente começou o quadro da apresentação do caso, a gente tem a distrofia de Cones, que seria mais autossômica recessiva, teria uma baixa acuidade visual na adolescência, mas não evolui tão rápido como foi falado pelos professores. Pode ter busae, pode ter palidez do disco óptico temporal e a atrofia macular. O diagnóstico diferencial seria também a distrofia de Cones e bastonete, que também foi mencionada. Ela é mais sugestiva por ser também autossômica dominante, né? Ter também um busaes, mas tem essas alterações de pigmentação na periferia, e o ERG também ajuda a diferenciar, mostrando o acometimento dos bastonetes. Já a doença de Stargardt também, a autossômica recessiva, o clássico ABCA4, também começa ali na infância, na juventude, marcado pelo busaes. Os flex nem sempre no quadro inicial estão presentes, pode dificultar um pouco, mas tem os outros comemorativos, como Sperry macular, o anel hiperalto e a dark coroide. A MELAS é uma mutação mitocondrial no A3243G, né, uma herança materna, marcada justamente pela encefalopatia, acidose lática e o AVC-like. Geralmente poupa a área nos quadros a FOV nos quadros mais iniciais, mas esse quadro neurológico pode confundir um pouco com ataxia e confundir um pouco o diagnóstico, né? Já a amaurose congênita de Leber também, como o professor mencionou, é uma doença autossômica recessiva, causa uma baixa acuidade visual importante desde o nascimento, tem essas alterações de moteamento EPR, pode apresentar retinopatia em sal e pimenta, áreas de atrofia e alterações de pigmentação, além dos outros sinais, como reflexo óculo digital, resposta pupilar paradoxal e 30% dos casos ceratocônia. Já a síndrome de Jalili, ela é autossômica recessiva, o CNM4, né? Pega tanto cones quanto bastonetes, mas tem a melanogênese imperfeita, que é aquela hipomineralização, hipoplasia dentária, então ajuda a fazer o diagnóstico. Outro diagnóstico diferencial, agora já indo para as doenças que podem dar ataxia e o quadro retiniano junto, a gente tem a Kearney-Sayre, como o professor Sérgio falou, pode ter uma oftalmoplegia externa crônica progressiva, a retinopatia pigmentar, começa antes dos 20 anos, tem um bloqueio de condução cardíaca,
E a ataxia sebelar está presente em 60% dos casos, que às vezes não é tanto mencionada, mas também está presente. E tem aquelas red fibers, né, positiva, que também é encontrada na síndrome MERF. Só que a síndrome MERF ela é um quadro mais neurológico no sentido de ter mioclonia, ataxia e epilepsia. E também pode ter a perda auditiva, baixa estatura e cardiomiopatia. Mas o fundo de olho é marcado justamente pela quadro de atrofia óptica, o que faz diagnóstico tanto com Kearns-Sayre quanto com ataxia espinocerebelar. Já a síndrome NARP, marcada por fraqueza neurogênica, ataxia ou retinite pigmentar, é uma doença mitocondrial rara, tem tanto déficit cognitivo quanto auditivo e pode ter associado diabetes e cardiomiopatias. Dependendo do grau da doença, os pacientes podem apresentar sintomas sistêmicos desde o início da infância ou também permanecer assintomáticos na idade adulta. Já a síndrome de Joubert, que também o professor Jorge citou, né? A ciliopatia rara e geneticamente heterogênea, caracterizada por atraso em desenvolvimento, ataxia, hipotonia e múltiplas anormalidades oculares, principalmente pelas drusas de nervo óptico, coloboma e uma retinose pigmentar. Tem um achado patognomônico na neuroimagem, que é denominado sinal do dente molar, como está aqui nas setinhas. Já a Refluxo, também que foi mencionado, é associada a níveis plasmáticos elevados do ácido fitânico, né? Por isso que o tratamento é voltado por uma dieta restrita a esse ácido nos alimentos. E aí é marcado por um quadro tanto de retinose pigmentar, de início mais tardio, com um grau variável de anosmia, polineuropatia, surdez, ataxia e ictiose. Já a beta-lipoproteinemia é uma doença autossômica recessiva rara, causada por uma mutação no gene da proteína de transferência de triglicerídeos. Basicamente, o paciente ele tem uma má absorção intestinal de lipídios, com baixo colesterol sérico e deficiência de vitamina A, né? E os achados incluem tanto a acantocitose, neuropatia e disfunção cerebelar. Então, o paciente também se manifesta com ataxia. Só que ele pode ter associado estrias angioides, como é que eu trouxe aqui nas imagens. Então, ataxia com estrias angioides, a gente pode pensar nessa patologia. Já a Halley-von-Deis-Spatz é uma mutação no gene da pantotenato quinase, caracterizada por sinais precoces também neurológicos, como motores extrapiramidais, rigidez, epilepsia, demência, levando a um quadro de morte de início mais rápido. Só que 20% dos casos têm acometimento retiniano, e é marcado por essas alterações hipopigmentares no EPR, difusamente, né? A síndrome de Kosteff é uma atrofia óptica com distúrbio do movimento. A maioria dos indivíduos desenvolve paraparesia espástica, ataxia leve e um déficit cognitivo, geralmente na segunda década de vida. Então, basicamente, ataxia com atrofia óptica na segunda década de vida também. E a síndrome de Wolfram, o clássico acrônimo, marcado por diabetes insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez, mas também 60% pode ter manifestação neurológica. E a mais comum de todas é a ataxia. Então, o paciente também com atrofia óptica pode ter diabetes e um quadro de ataxia, fazendo diagnóstico diferencial. Mais para citar, devido à semelhança, desculpa, acometimento de coroides também pode se manifestar ou confundir um pouco com quadros de atrofia maculares ali, como a areolar central, que é uma autossômica dominante. Você vai ter basicamente atrofia de PR, coro capilar, e o que ajuda a diferenciar é justamente que você consegue no exame físico avaliar os vasos da coroide são mais visíveis, né? E a posterior polar central, muito semelhante também, mas é uma atrofia mais extensa, em que pode acometer tanto nervos quanto as arcadas. E só para citar o diagnóstico diferencial do OCT, como a gente tinha comentado no começo, devido à descontinuidade da zona elipsóide, essa formação de cavitação, pode ter vários diagnósticos que podem nos confundir, como a cromatopsia, né? A distrofia, que também tem a questão de baixa acuidade visual muito importante desde a infância. A distrofia macular oculta, que basicamente é uma distrofia de cones, mas sem os comemorativos da distrofia de cones. Uma actel tipo 2, a retinopatia por tamoxifeno, usuários de poppers, a retinopatia solar, a maculopatia de Welder, que é basicamente por laser, né? E o buraco macular, geralmente nos primeiros meses após a cirurgia, está em processo de fechamento. E indo um pouco além do problema, e citando um pouco do desfecho, cito do Dr. Amotti, que conseguiu a vaga da paciente na Fundação Dorina Noio para cegos, que é uma fundação relativamente muito antiga em São Paulo, ficou localizada em São Paulo, que a dona Dorina, ela, desde a década de 20, nasceu em São Paulo e criou a fundação, ela era cega. Ela chegou nas escolas e não via que tinha material em braille, então ela foi para os Estados Unidos, trouxe os primeiros materiais em braille para o Brasil, ela fundou a Associação Mundial, então ela foi bem ativa e conseguiu trazer isso para o Brasil. E o Dr. Motti conseguiu uma vaga para essa paciente lá.
eles são uma fundação bem patrocinada, o Itaú, o Pfizer, McDonald's, várias empresas ajudam essa fundação. E tem até um filme da Dorina, né, que é o Dorina Olhar para o Mundo, sem conflitos nenhum, mas quem quiser assistir tem na HBO, né? É um trabalho muito bonito que eles fazem lá, o site é bem inclusivo, então eles tentam fazer acessibilidade dessas pessoas, né? Não só para quem tem ataxia, mas para todas as pessoas que têm alguma dificuldade de cegueira. E lembrando que existe a National Ataxia Foundation, que apesar de estar em Minnesota, nos Estados Unidos, você pode cadastrar as pessoas, né, no site deles e eles conseguem entrar em contato ou mandar e-mail se, por exemplo, existiu algum trial, existiu alguma pesquisa e que essa pessoa possa ser convidada a participar. Então, às vezes, eles vão fazer um trial de ataxia do tipo 7, e tem uma pessoa ali que você pode cadastrar, ela pode, dependendo se ela se incluir no critério, ela pode ser convidada e assim, pode ser que consiga ajudar de alguma forma, né? E era isso. Só queria agradecer ao doutor Sérgio, ao doutor Daniel, essa aqui é a doutora Dorina, dona Dorina, e só terminar com uma frase dela, tá bem na frente aqui para mim, não consigo ler. Eu leio para você, ó. A Obrigado. natureza é sábia. O rico potencial do ser humano procura suprir quaisquer perdas. É preciso enfrentá-las em toda a sua realidade. Muito difícil para uns, um pouco menos para outros, fácil para ninguém. Ela é genial, né? Genial. Realmente a história dela é muito bonita. Queria agradecer, muito obrigado. Parabéns, viu, Lércio? E bacana essa citação da Dorina no final, tá? Parabéns. Revisão excepcional, apresentação do caso ótima, ah, espetacular. Obrigado. Excelente, Lércio. Obrigado, tá? E agradeço Agradeço. também, então, os comentários do Omote, da Cleide, da Tereza, do Jorge e do Mauro, tá? E agora a gente vai pular, então, para a imagem da semana. A Fernanda Dourado, que é fellow, vai apresentar. Fernanda? Boa noite a todos. Sou Fernanda, vou apresentar a imagem da semana hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na elaboração dos slides e aos doutores Daniel Motti e Paula Dandara. Bom, a imagem da semana são esses dois OCTs maculares da mesma paciente. A imagem de cima é o corte foveal do olho direito e a imagem de baixo é o corte foveal do olho esquerdo. Duas informações já, Dr. Sérgio? Ou fica só... Não, fica assim, vamos ver. Aí que vocês fazem alguma hipótese a partir dos OCT, sem saber idade, queixa, nada? Coisa que dá para pensar é toxicidade por cloroquina. Tá, então uma hipótese. Mas, Cleide, descreve só porque o que você Não, viu. bom, é porque eu vi essa redução na nuclear externa, e que é Do lado paramacular. temporal. Isso, Isso, do é que lado de um nasal lado, do ela olho não é direito. circular, né? Ela não é circular, ela está só no lado nasal dos dois olhos. Então, não é a primeira Isso, hipótese, mas isso. Em cima, o OCT a do imagem é nariz, muito parecida. tá? Então, assim, toxicidade por cloroquina, embora a gente só tenha um corte, é uma hipótese, mas tem outras hipóteses aqui. Luz, Uma sequela de AMN. Luz poderia ser, tá? Poderia ser um Tem quadro. célula no vítreo também, não tem aí? Não. Eu acho que Não. é um vítreo mais. Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez, se tivesse uma vitreite leve, Fernanda, você notou se tem vitreite aqui no olho esquerdo? Não. Não, não tinha. Não, né? Não tem. Então não tem reação inflamatória aqui, tá? Mas poderia ser, tá? Uma outra hipótese de você tem perda de retina externa localizada, certo? A gente não tem a retinografia para saber, então infecção poderia ser um outro diagnóstico diferencial. pode ser um síndrome de Arada que está melhorando. É que você está muito focado no arada, mas aí eu acho que é muito simétrico aí. Eu acho pouco provável, mas tudo bem. Até inclui com uma perda de retina externa. O Mauro ultimamente está muito focado com essa síndrome. Que mais? A hipovitaminose seria um pouco mais difusa, né? A hipovitaminose A, né? É. Eu acho que eu acho que ficaria um pouco fora, mas tudo bem. Então, alterações nutricionais. Então, outra hipótese, inflamatórias, infecciosas, tóxicas. Tá faltando coisa aí.
miúdos. Então, o miúdos é uma alteração mais focal, né? Eu acho que aqui, tudo bem incluir, então, miúdos como alteração inflamatória, né? Mas eu acho, Mauro, o miúdos é muito focal, né? Muito pequeno. Aqui é uma alteração mais larga, maior, né? Tem mais coisa aí. A gente pode dar mais O dados. AMN também poderia ser, né? O Ou não? AMN pode, Isso que eu tinha citado, Que é uma bem- sequela do MN. porque o AMN dá uma. Aqui a gente vê um quadro mais sequelar, não um quadro agudo, talvez, né? Porque a gente tem perda de nuclear externa, perda de zona elipsoide, a gente não vê o desenho, né? Mas a gente imagina, pode ser uma isquemia plexo capilar profundo nesse setor, certo? Tá. A cromatopsia estaria aí? A cromatopsia, eu acho que seria mais foveal, né? Seria mais foveal a alteração, né? Tá. E Uma outra doença que dá uma isquemia que é mais nasal é BC, é um quadro de sequela de BC. Isso também é uma. Eu estou focada nisso porque eu também estou lendo sobre esse assunto, mas é particularmente no plexo profundo nasal. então, esse encaixe Placoide. placoide poderia ser, se bem que na placoide você tem uma hipertrofia do EPR e tem uns DEPs, né, pequenos aqui que junto, né, bom, mas tudo bem. Seriam bem pequenos, mas uma atrofia, eu acho que pode ser placoide. Mas eu acho, Fernando, eu acho que é isso, olha, tem várias hipóteses aqui inflamatórias, tipo miúdos, placoide, BC, arada, nutricionais, que é menos frequente, infecciosas, como luz, Isquêmicas. toxicidades como a cloroquina e isquêmicas como a MN, certo? Então, um diagnóstico amplo. Agora a gente tem que fechar numa dessas. Você tem que dar mais dados. Bom, então mais dados do caso. Esses OCTs são de uma paciente do sexo feminino de 27 anos, sem comorbidades. Ela veio se queixando do surgimento de um escotoma paracentral nos 2 olhos de forma súbita, e ela relatou que ela estava com dengue, mas o início dos sintomas tinha sido há cerca de 10 dias. E a visão, apesar da queixa, era de 20/20 nos 2 olhos. Então, isso é importante, essa imagem, porque dengue, a gente está no meio de uma super epidemia de dengue. Todo mundo que a gente conhece, pelo menos alguma pessoa já foi afetada. E, e essa é uma imagem, vocês querem falar o diagnóstico? Quer dizer, típica de surgimento de dengue. A gente tem visto muitos pacientes assim com dengue, com O AMN, né? AMN, certo? Uma isquemia capilar profunda provocada pela dengue. Não é a única causa. É interessante porque a dengue como causa de MN, tem várias causas para a MN, mas a dengue foi descrita, acho que na primeira publicação, na primeira revisão do Freud, acho que 2017, já faz tempo que eu vi esse artigo, então, mas já era citado lá atrás. Então, como descrição de literatura, né, de outros, não dele propriamente, mas ele fez uma revisão do que já foi relatado como causa de AMN. É isso. Vocês estão vendo muitos casos de alteração retiniana por dengue? No congresso da SBRV, eu vi umas 3 ou 4 apresentações de AMN por dengue. Pelo menos 3, Mauro. Pelo menos Não, 3. é um congresso, o pessoal, vi Sim. esse e vou mostrar no congresso. Minha dúvida é se vocês estão vendo isso, porque eu acho que há um desbalanço entre a gente estar vendo uma epidemia e o número de casos que a gente efetivamente vê de alterações retinianas. Pode ser que o paciente não tendo queixa, a gente não faz uma avaliação tão minuciosa, mas de qualquer jeito eu acho interessante que a gente vê menos do que esperaria. Posso estar errado. Mauro, hoje eu vi um paciente no consultório agora, o último paciente. Ele falou que teve dengue e teve uma baixa de visão. A primeira coisa que eu pensei foi AMN. Eu acho que essa é a importância. Fiz um OCT, não era. Ele tinha um OCT normal. Eu acho que alguma outra causa, ele teve alteração de visão que não tinha. A visão dele era a mesma, ele tem uma visão de 20/40, ele tem outras alterações.
Mas é só para a gente ficar conectado com isso, sabe? Como a gente vai Sim, ver claro, muitas concordo pessoas com 100%, dengue, mas eu acho que a prevalência, Mauro, eu concordo com você, é pequena, mas a gente não pode deixar despercebido. Eu acho que por isso que é importante a imagem e a revisão de MN, quando a Fernanda falou que queria apresentar, eu acho que é muito importante nessa época a gente está vivendo num país de epidemias, né? eu Então, concordo 100%. Eu só estou externando minha surpresa, pensando por que será que a gente não vê com mais frequência? Por que alguns pacientes têm isso e outros não? deve ter uma predisposição, deve ter pacientes mais suscetíveis a ter oclusão capilar por dengue. Eu acho que a gente não sabe exatamente qual o mecanismo para você fechar a capilar, né? Mas deve ter uma predisposição individual para ter isso, que ainda bem ela é incomum, né? Mas não pode ser deixada de lado, né? Mas concordo, Mauro, exatamente. Jorge, você tem visto muito aí em Salvador, não? Não, aqui a epidemia é menor do que em São Paulo. Menor do que aqui, né? Só vi uns 2 pacientes no último mês, mas sem nada ocular. E eu acho que essas oclusões microvasculares talvez tenha a ver com receptores no endotélio e sorotipos diferentes de dengue. Ou seja, dependendo do tipo do vírus, ele tem tropismo por endotélio, outros têm por outras áreas. Então, acredito por isso que tem essa variação de hora você ter certos tipos de manifestações, outros diferentes. Mas aqui a manifestação não está sendo tão grave e ocular não vi nenhum. Ótimo, ótimo. Que Tem é o... um, Oi. não, que tem um sinal que foi descrito pelo Sarraf, pelo Freud, mas usando um ACT de mais resolução, que é esse ASH, que E é a uma gente vai falar. invertibilidade camada de Henle de forma angular. E Ah, eles mostram alguns são esses de dengue, de AMN, sim. pelo menos, acho que tem um de dengue no artigo, e ele Uhum, mostra bem bonitinho, assim, como uhum. a hiperutilitilidade desce assim, em direção ao segmentos externos Oblíqua, né? frontossídeos. Oblíqua na região foveal. A Fernanda vai mostrar o ASH. Ela vai mostrar aqui na sequência, Mauro, bem lembrado. Então, vamos seguir, Fernanda? Então, o diagnóstico está feito. A Fernanda fez uma revisão excepcional sobre MN. Então, pode seguir. Bom, então o diagnóstico já foi feito, mas tem alguns outros exames da paciente, a retinografia colorida de polo posterior e o infrared, evidenciando essas lesões petaloides hiporrefletíveis na região macular. Bom, então o diagnóstico já está feito, né? Que é só um resumo do caso com os exames exemplificados. Acho, já posso seguir, doutor Sérgio? Pode só o infrared, queria que você destacasse, porque ele é muito sugestivo da MN, né? Então, essas áreas petaloides, né, que eles chamam, São lesões são muito petaloides mais bem escuras. definidas. Isso, com as bordas pouco definidas, irregulares, né? É muito Isso. sugestivo da MN, tá? Só para vocês, quando vocês forem fazer o ACT no Near Infrared, vocês já veem, isso é muito sugestivo, certo? Ótimo. Pode seguir. Bom, então, antes de falarmos de fato sobre a MN, é muito importante revisarmos um pouquinho sobre a vascularização da retina, que ela é feita de 2 formas. Então, a gente tem o sistema da córrea capilar, que é responsável pela nutrição da retina externa, e o sistema capilar da retina, que vai nutrir a retina interna. Então, o sistema capilar é dividido em 3 plexos. Se a gente for localizar no OCT B-scan, o plexo superficial ele estaria localizado entre a camada de fibras nervosas e a camada de células ganglionares. O plexo intermediário na transição entre o final da plexiforme interna e o início da nuclear interna. E o plexo profundo no final da nuclear interna e com o início da plexiforme externa. Então, isso fica bem evidente também, de forma bem didática, com esse exemplo desse artigo, que é uma revisão excelente de PAN e organização dos plexos, na qual ele mostra a localização dos plexos, né, o superficial, o intermediário e o profundo,
correlacionando com as camadas da retina. E isso é muito importante porque o AMN é consequência de uma hipoperfusão no plexo profundo, com acometimento associado ou não da córeo capilar. E ele foi descrito inicialmente em 1975 por Boyce e Deutschmann, e acomete classicamente mulheres jovens e caucasianas na terceira década de vida, sem comorbidades. A grande maioria dos pacientes acometidos tem sintoma, e apesar dos sintomas, a maioria mantém uma boa acuidade visual, com uma visão melhor ou igual a 20/40. E o sintoma mais relatado é o desenvolvimento de um escotoma paracentral agudo, que pode ser único ou múltiplo, mas que pode estar associado também a uma baixa de visão ou a queixa de metamorfopsia, que não é tão frequente. Os quadros são bilaterais, na grande maioria não, um percentual dos casos a mais é bilateral, mas a gente pode encontrar paciente com acometimento unilateral. Não existem fatores de risco bem determinados, assim como a fisiopatologia também não é muito bem definida. Mas dentre os fatores de risco relatados na literatura, o mais associado seria o desenvolvimento de um quadro gripal inespecífico ou febre antes do desenvolvimento do escotoma. Mas foi relatado também o uso de anticoncepcional oral em mulheres de idade fértil e também o uso de epinefrina ou efedrina em pacientes com algum histórico de internação hospitalar. Então, juntando esses fatores de risco com os achados de exames complementares, acreditam que a fisiopatologia possa ter uma etiologia vaso-oclusiva associada. E quando a gente examina esses pacientes, o aspecto fundoscópico e da retinografia é praticamente inexpressivo, é difícil da gente perceber também. Elas são lesões, o AMN apresenta como uma lesão petaloide ou em formato de lágrima, que pode ser mais esbranquiçada e às vezes um pouco mais amarronzada, com esse ápice em direção à fóvea. E como o aspecto fundoscópico é muito difícil da gente determinar também, é super importante conhecermos sobre o aspecto nos exames complementares. Então, o campo visual é um exame super importante de realizarmos em pacientes que se queixam de escotoma. E o escotoma que é evidente, na grande maioria, é em formato de cunha, mas já foi relatado também um escotoma em formato de U ou em formato de anel. Esse escotoma ele pode ser visível tanto no campo visual manual de Goldman, como no computadorizado de Humphrey, ou até na tela de Ambler. A angiografia fluoresceínica, na grande maioria dos pacientes, não apresenta nenhuma alteração. Já foi descrita uma hipofluorescência precoce ou tardia das lesões, mas não são alterações muito características, assim como os outros exames. Então, a angiografia com endocianina verde, autofluorescência de fundo e o ERG de campo total não são exames que vão contribuir para o nosso diagnóstico. Tem 2 relatos na literatura descrevendo um paciente com AMN e com alteração no ERG. Em uma, a paciente tinha uma alteração só na onda A, com uma redução, e no outro caso, uma redução tanto na onda A e na onda B, de amplitude. Mas foram achados que reverteram depois da resolução do quadro e não foram caracterizados como patognomônicos ou sugestivos de AMN. Mas o exame que ajuda muito, como o Dr. Sérgio citou, é realmente o infrared. Então, esse exame é super importante porque ele permite uma melhor visualização de estruturas no nível da retina externa, do EPR, da nuclear externa, e também da coroide. E ele consegue isso porque usa um longo comprimento de onda e também não é afetado pela melanina. Com isso, a gente consegue detectar lesões de forma mais precoce e com mais sensibilidade que a retinografia. E, além disso, é um exame fácil de realizar, porque a gente vai fazer o OCT nesses pacientes e o infrared ele vai ser feito junto. Não é um exame invasivo e também não é um exame desconfortável para o paciente. Então, se a gente observar esse paciente, com as imagens da direita, ele tem um infrared com uma lesão hiporrefletiva pouco delimitada na região nasal afóvea. E que, quando a gente olha o OCT, ele tem uma disrupção da zona elipsóide da interdigitação mais ou menos na mesma topografia, sugerindo que o infrared ele consegue correlacionar a localização dessa lesão com o OCT. Além disso, esses 2 exames juntos, eles podem sugerir também a alteração no campo visual que o paciente pode apresentar caso ele se queixe de escotoma. Então, o infrared é um exame super importante de realizarmos, a gente prestar atenção na alteração do paciente, e é claro que ele não vai descartar a importância de fazer o OCT. Então, o OCT ele tem alguns achados característicos.
O mais frequente nesses pacientes é a disrupção da zona elipsoide, como esse paciente apresenta. Então, esse paciente, no caso, tem disrupção da elipsoide e também tem uma disrupção de zona de interdigitação, e essa associação é frequente nesses casos. Mas, além disso, os pacientes também podem apresentar uma hiperrefletividade da nuclear externa, como evidenciado nesse paciente, seguido de uma hiperrefletividade da plexiforme externa, que é menos frequente, e ainda menos frequente é a hiperrefletividade da camada de Henle, que o Dr. Mauro citou. Então, esse sinal ele foi descrito recente, nesse artigo do ano passado, é o WESH. Ele é o sinal angular de hiperrefletividade da camada de Henle. Então, essa camada ela é a porção axonal da plexiforme externa. A plexiforme externa tem 1/3 que é sináptico e 2/3 dela é axonal. Então, tem os axônios dos cones dos bastonetes e um pedaço das células de Miller. Então, isso tudo junto forma a camada de Henle. E as fibras de Henle, elas têm uma arquitetura bem característica. Elas não se posicionam da mesma maneira na região macular, dependendo da posição que ela se encontra. Então, esse OCT é super interessante porque mostra para a gente exatamente isso. Se a gente reparar na região foveal, as fibras de Henle, elas são praticamente verticais. E em direção mais distante da fóvea, elas adquirem uma posição praticamente vertical também. Mas se a gente observar na região parafoveal, elas são bastante inclinadas, ficam como se fosse um formato de Z. E por conta dessa arquitetura característica, o WESH ele pode ter apresentações diferentes, dependendo de qual região da camada de Henle ele acometer, como o caso dessa paciente. Então, a gente repara que aqui está um pouco distorcido, né? Mas aqui seria a região foveal. Ele tem esse WESH bem contorcido, né? Que seria, faria sentido em relação à localização das fibras de Henle nessa topografia. Bom, o WESH ele vai se estender desde a plexiforme externa até o segmento externo dos fotorreceptores, né? Até a zona de elipsoide e a interdigitação, e representa insultos agudos aos fotorreceptores, associados ou não ao envolvimento dos processos externos das células de Miller. O WESH, ele geralmente tem uma resolução em poucas semanas, mas o paciente pode ter uma consequência desse processo isquêmico, que seria um afinamento da plexiforme externa ou da nuclear externa, além da disrupção da elipsoide de interditação, como esse paciente, que teve uma disrupção da elipsoide, da interditação, e também o afinamento da nuclear externa. O WESH não é patognomônico de AMN, ele pode acontecer em algumas outras doenças, assim como a placoide, por exemplo. E como a gente está abordando uma doença vascular e falando muito de OCT, é super importante entendermos a característica do OCTA nessa doença. Então, esse artigo foi publicado em 2019, foi um estudo observacional de 7 pacientes com AMN, e eles caracterizaram esses pacientes com AMN porque eles apresentavam um escotoma paracentral agudo, a lesão típica no neuroinfrared, e no OCT uma hiperrefletividade na plexiforme externa ou na nuclear externa, associada ou não a uma atenuação da zona elipsoide. Eles observaram que os 7 pacientes apresentavam um fluxo normal no plexo capilar superficial, mais um fluxo reduzido no plexo capilar profundo e também na córeo capilar. E eles levantam 2 hipóteses para a fisiopatologia da doença. Ou a AMN é secundário a uma hipoperfusão generalizada da córeo capilar, levando a um déficit secundário perfusional no plexo capilar profundo, ou um dano primário no plexo capilar profundo, levando com isso a um dano no segmento externo dos fotorreceptores, que com isso reduziriam sua demanda metabólica, diminuindo sua necessidade de oxigênio, e aí com isso uma hipoperfusão secundária na córeo capilar. São 2 hipóteses, eles não comprovaram nenhuma delas, mas eu achei super interessante. Bom, e um exame que é pouco realizado também é o multicolor, mas que é interessante para MN. Por quê? Ele utiliza 3 comprimentos de ondas diferentes para criar essa imagem. Então, o menor comprimento de onda seria o azul, que observa muito bem a interface vitro-retiniana e a retina interna. O verde, que observa melhor os vasos e a presença ou ausência de hemorragias e exudatos. E o infrared, que vai avaliar melhor a retina externa e a coroide. Então, juntando esses 3 comprimentos de onda, a gente consegue obter essa imagem e que, para o AMN, tem uma super definição das lesões. Claro que usa o infrared, então ele tem uma sensibilidade semelhante a esse exame, mas é interessante a gente saber e avaliar, caso tenha disponibilidade desse exame, porque as alterações ficam bem evidentes. E
existem, como o Dr. Sérgio comentou, associações sistêmicas com o AMN, que não são sempre muito bem definidas, o paciente não tem uma história tão bem certa para contar, enfim, no histórico, na anamnese, mas a associação com Covid-19 é bem descrita na literatura. Então, existem casos em que o paciente tem o AMN no momento da infecção aguda, ou dias, semanas depois da infecção, ou até após a vacinação. E acreditam que o aparecimento do AMN pode ser secundário aos efeitos inflamatórios e trombogênicos relacionados ao vírus. E, além disso, a dengue, que é muito importante abordarmos por conta da epidemia que a gente está vivendo. Então, a maculopatia por dengue, ela pode se apresentar de diferentes formas, como uma foveolite, como eventos vasculares, como a presença de exudados algodonosos, mas o AMN também é uma apresentação possível. E nesses pacientes já foi observado que o tempo médio de intervalo entre o aparecimento dos sintomas sistêmicos e o oftalmológico é de cerca de 5 dias. E acreditam que também possa ser uma alteração imunomediada. E, além disso, apesar da maioria dos pacientes apresentar um quadro clínico semelhante aos que eu citei nos exames complementares prévios, tem alguns relatos de caso que citam quadros mais graves, pacientes com AMN e presença de fluido intra- e subretiniano associado ao quadro, como esse que foi publicado no JAMA. Então, foi um paciente que teve uma baixa de visão, ele tinha também um escotoma, e ele foi avaliado e foi evidenciada essa hiperrefletividade da plexiforme externa e a presença de fluido subretiniano e intrarretiniano. Foi optado apenas por observar esse paciente e 3 dias depois dessa avaliação inicial, a gente percebe uma resolução completa do fluido intrarretiniano com persistência de um fluido muito pequeno subretiniano na região foveal que se resolveu com segmento após 3 semanas. Mas o paciente ficou com a sequela de uma disrupção também na elipsoide, na interditação, que é característica desses pacientes com AMN. Então, nesse artigo, eles acreditam que a isquemia do paciente, desses quadros, poderia gerar uma quebra na barreira hematorretiniana externa, e isso teria como consequência o desenvolvimento de um fluido intrarretiniano, que, se for em grande quantidade, pode levar ao desenvolvimento de um fluido subretiniano secundário. Apesar desses quadros mais graves, o prognóstico da grande maioria dos pacientes é bom. Então, os pacientes têm uma resolução completa dos achados em até 4 semanas, mas alguns podem permanecer com algumas sequelas tomográficas. Então, no OCT, a principal sequela, a mais encontrada nesses pacientes, seria um afinamento da nuclear externa, como evidenciado nesse paciente, que justifica a manutenção do escotoma paracentral, que alguns pacientes podem manter para sempre. Alguns pacientes conseguem recuperar a zona elipsoide de forma total ou parcial, e outros permanecem também com defeito persistente. E no campo visual, principalmente os pacientes com um afinamento persistente da nuclear externa, esse escotoma paracentral ele pode persistir. Bom, e existe uma classificação que não é mais usada hoje em dia, mas foi proposta em 2013, de 2 tipos iniciais de AMN, que seria o tipo 1, na qual o paciente teria um acometimento mais interno, né, seria na junção da plexiforme externa com a nuclear interna, e ele apresentaria como consequência uma atrofia da nuclear interna, e o tipo 2, que seria um acometimento na junção da plexiforme externa com a nuclear externa, e teria como consequência uma atrofia da nuclear externa. De forma mais recente, foi descrito um tipo 3 em 2017, que seria o tipo 2, associado a uma disrupção do complexo EPR-BRU e também da elipsoide de interditação, mas essa classificação não é mais usada, até porque a tipo 1 ela foi classificada como PAN, que é um diagnóstico diferencial super importante da gente fazer nesses casos. Então, a AMN é uma disrupção da elipsoide, é caracterizado por uma disrupção da elipsoide da zona de interditação, que pode ter extensão tanto para a plexiforme externa quanto para a nuclear externa. E a consequência de uma redução de fluxo no plexo capilar profundo, associado ou não ao acometimento da coro capilar, como vimos previamente. O PAN, ele já se apresenta com uma hiperrefletividade da nuclear interna, que pode ter extensão para as camadas plexiformes, e ele representa uma hipoperfusão apenas no plexo capilar profundo. Então, se compararmos os OCTs dessas 2 condições, a gente consegue ver que eles têm características tomográficas bem diferentes. Apesar de que alguns exames, eles podem apresentar semelhanças, como no infrared, o paciente pode ter essas lesões paracentrais hiporrefletivas tanto no AMN quanto no PAN,
E os dois pacientes podem se queixar de escotomas paracentrais, que podem ser permanentes e podem ser visíveis no campo visual. E apesar de serem condições distintas, existem relatos de coexistência das duas situações nos mesmos pacientes. Então, esse artigo foi publicado em 2021, foi uma revisão com uma avaliação multimodal em pacientes com escotoma paracentral agudo recente. E foi visto que alguns pacientes apresentavam no mesmo olho o PAN e também o AMN. E, de forma curiosa, alguns apresentavam essas duas alterações na mesma área. Para eles classificarem como mesma área, essas bandas hiperrefletivas do PAN e a disrupção da elipsoide, elas tinham que estar dispostas no mesmo eixo vertical do BASECAM. E isso se justifica pela anatomia mesmo, pela conformação dos nossos plexos vasculares da retina, no qual a gente tem essa comunicação vertical entre os plexos. E eles descrevem que essa coexistência das duas situações é pouco descrita, e eles acreditam que é pouco descrita e pouco diagnosticada, porque talvez a hiperrefletividade do PAN dificulte o diagnóstico do AMN. E os pacientes que tinham as duas condições na mesma área eram pacientes com quadros venosos graves, né? Então, uma oclusão de veia central da retina e retinopatia Porter-like. Então, acreditam que possa ter uma relação com um distúrbio na drenagem venosa, mas é só uma hipótese. E para diagnósticos diferenciais, eu quis trazer doenças, maculopatias, que têm uma alteração um pouco parecida no NIR infrared para reforçar a importância e necessidade de fazer esse exame. Então, o MECAR é uma maculopatia secundária ao uso dos inibidores da MEK, que são medicamentos utilizados para o tratamento de melanoma, em que eles formam caracteristicamente descolamentos serosos da retina, e que são diagnósticos diferenciais da central serosa, em que a gente também pode observar essa hiporrefletividade no NIR infrared, na região macular, condizente com descolamento seroso, mas o paciente tem uma placa coroide, tem placa vasos, pode ter um ponto de vazamento na angiografia fluoresceínica, é um quadro diferente. O perfluorcarbono subretiniano, claro que tem uma história clínica muito diferente, mas o aspecto, às vezes, no NIR infrared pode sugerir. Então, o paciente que foi submetido provavelmente a uma vitrectomia, né, com infusão de perfluor, com alguma rotura grande, e o aspecto tomográfico é bem sugestivo, com um perfluorcarbono bem delimitado na região subretiniana. Retinopatia solar também é um diagnóstico diferencial importante. O paciente geralmente tem um histórico de olhar para eclipse, sem os óculos de proteção. No OCT a gente consegue observar esse defeito foveal externo, e o paciente se queixa também de escotoma central. E a placoide é uma clorioretinopatia inflamatória, geralmente bilateral, acomete pacientes entre a segunda e quarta década de vida, e é um diagnóstico diferencial super importante, não só pelo infrared, mas também pelo OCT, porque o aspecto gere bastante o AMN, a placoide também pode ter o ESH como manifestação, mas tem geralmente essa hiperplasia do EPR que acaba diferenciando um pouco. Era isso, obrigada. Excelente, Fernanda. Que apresentação espetacular, parabéns. Então, fez uma super revisão de AMN. É isso, algum comentário aqui? Então, Fernanda, parabéns, viu? Excelente, excelente. Então, a aula de AMN. A gente vai seguir com um artigo. O artigo que vai apresentar vai ser o Vitor Andrade, que é R2. O artigo fala sobre material hiperrefletivo subretiniano, que fala sobre que é um biomarcador de OCT, né? Que é um material hiperrefletivo que a gente vê entre o EPR e a retina neurosensorial. Isso, ele tem um significado histológico de várias condições. Hemorragia pode dar isso, membrana vascular, fibrose, material viteliforme, DEP hidrogenoide, tá? Então, são várias patologias associadas a essas alterações. Então, DMRI hipoterracionada, placa coroide, polipoidal, miopia patológica, veite posterior, cada uma como uma causa de base diferente ou complementar, né? Então, acho esse artigo muito interessante para fazer a revisão desse tema, e o Vitor vai mostrar, então, com mais detalhes, tá? Vitor? Boa noite, me escutam? Sim. Boa noite a todos, meu nome é Vitor Damasceno Andrade, sou residente do segundo ano aqui do serviço. Eu vou apresentar o artigo dessa semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela disponibilização do artigo e pela ajuda na elaboração da apresentação.
Bom, o artigo ele é uma revisão sobre um material hiperrefletivo subretiniano em patologias corioretinianas e retinianas. Artigo relativamente recente, publicado nesse ano de 2024. Bom, ele inicia artigo referindo que foi utilizado base de dados do PubMed e do Embase de publicações realizadas até abril de 2023, só foram consideradas publicações em inglês, estudos clínicos prospectivos, retrospectivos e relatos de casos. No total, foram encontrados 163 artigos, porém 54 foram excluídos, porque eles não se concentravam nas características desses materiais hiperreflexivos subretinianos, e bem como no seu significado prognóstico e preditivo. Bom, ele introduz o material hiperrefletivo subretiniano como um biomarcador muito frequente, observado em diversos distúrbios retinianos e corretinianos, que localiza-se entre o EPR e a retina neurosensorial, composto principalmente por neovascularização macular tipo 2, fibroses, fibrina, oxidação hiperrefletiva subretiniana, material vitaliforme, hemorragias e até acúmulo drusinoide subretiniano, entre outros. É destacado também a importância da avaliação multimodal, visto que o OCT ele permitiu até detectar esse tipo de material subretiniano e o OCTA, de acordo com o fluxo intrínseco da lesão, permite classificar entre um material vascular e um material avascular. A retinografia colorida, por outro lado, permite diferenciar, por meio da cor mesmo, se há algum tipo de hemorragia, diferenciar de uma exudação hiperrefletiva subretiniana, por exemplo. A caracterização do material é de fundamental importância, já que ele permite passear por diversas patologias e cada uma apresenta uma característica diferente, quanto a tamanho, espessura, altura, largura desse material, quanto às suas margens, se há margens regulares ou irregulares, se preserva ou não, principalmente a região da retina externa, especificamente membrana limitante externa e zona elipsoide. Se tem algum tipo de padrão típico, no caso de algum material vitaliforme, que já é sugestivo de alguma etiologia específica, ou não, se há algum tipo de material mais inespecífico, mais atípico. Bem como a presença de fluxos, bem como a presença de acúmulo de fluido subretiniano ou intrarretiniano. Ele também ele também caracteriza de acordo com os tratamentos. O principal tratamento foi com o anti-VEGF, e ele refere se houve encolhimento, resolução completa, persistência, ou até mesmo reaparecimento desse material hiperrefletivo subretiniano após, principalmente, a terapia com anti-VEGF nas patologias que eu vou citar. Ele inicia falando da DMRI. A DMRI é classificada, né, por meio de druses, alterações pigmentares nas formas mais avançadas, atrofia geográfica e neovascularização macular. Então, na DMRI, esse material hiperrefletivo ele pode ser constituído tanto por tecido neovascular, especialmente do tipo 2, da membrana neovascular macular, mas também um componente avascular, como oxidação, fibrina, sangue, lipídios e até fibrose. Ele destaca que algumas características no OCT foram associadas a pior acuidade visual no baseline, ou seja, antes do paciente ser tratado com terapia anti-VEGF. Essas características incluíam bordas nítidas, alta refletividade, maior tamanho e espessura e a separação desse material com a retina externa, bem como a presença de pontos focais e hiperrefletivos subretinianos. Um ponto importante é que, no caso da DMRI, esse material ele encolhe rapidamente de tamanho após as injeções iniciais de anti-VEGF e, em seguida, ele reduz de tamanho em uma taxa mais lenta. Porém, muitas vezes, ele persiste após o tratamento. O OCTA também tem uma fundamental importância, porque pela detecção de um material vascular ou avascular, ele consegue predizer se há uma melhor ou pior resposta ao tratamento anti-VEGF. O significado preditivo e prognóstico, no caso da DMRI, foi encontrado que olhos que apresentavam esse material hiperrefletivo subretiniano na DMRI apresentavam mais fibrose em comparação com atrofia geográfica. Destaca isso. Passando para o espectro da placa coroide, o espectro da placa coroide é um grupo de entidades clínico-patológicas um pouco diverso, né? Ele destaca duas, que é a cororetinopatia serosa central e a vasculopatia polipoidal, que tem como característica o aumento focal e difuso da espessura da coroide,
um engurgitamento vascular da camada de Halley e um aumento da permeabilidade vascular. Ele destaca a cororetinopatia central serosa, que é uma importante causa de descolamento neurosensorial seroso, principalmente em homens de 20 a 60 anos de idade, e refere que ele pode ser dividido em duas áreas, subdividido em dois grupos, o que apresenta neovascularização de coroide e o que não apresenta neovascularização de coroide. O que não apresenta neovascularização de coroide é visto dois padrões, o padrão denso e o padrão mínimo. O denso, ele é caracterizado como um aglomerado de material altamente refletivo e mais homogêneo. Por outro lado, o mínimo é um material mais hiperrefletivo e mais disperso. Nesse ponto, ele fala que os danos na membrana limitante externa tiveram correlação com o fator prognóstico negativo. Já na subdivisão com presença de neovasculação de coroide, a presença do material hiperrefletivo subretiniano associado a fluido subretiniano, associado a elevação irregular do EPR e hiperrefletividade sobre EPR, foi observado um maior risco de desenvolvimento dessa neovasculação de coroide. Passando para a vasculopatia polipoidal da coroide, que se caracteriza por dilatações aneurismáticas, né, que a gente chama de pólipos, ela classicamente tem uma resposta um pouco mais baixa dos anti-VEGFs, pode apresentar hemorragias submaculares, e comparados com a DMRI neovascular típica, apresenta menos cicatrizes e atrofias. Foi observado que, após o tratamento, ocorreu uma melhora significativa na quantidade do material, tanto na quantidade quanto no tamanho do material hiperrefletivo, e que a presença por si só desse material hiperrefletivo com relação à vasculopatia polipoidal foi associada a uma menor acuidade visual e um aumento de formação de cicatrizes. Na miopia patológica, a miopia patológica ela tem uma prevalência cerca de 1 a 3% na população geral e pode apresentar lesões no segmento posterior do olho, que inclui a neovascularização coroidal miópica, que é a principal causa de declínio visual em pacientes que apresentam miopia patológica. Pode apresentar de forma um padrão típico, que ele fala que é uma neovascularização coroidal miópica do tipo 2, que frequentemente não apresenta líquido intrarretiniano ou subretiniano e apresenta uma desorganização da zona elipsoide e da membrana limitante externa, ou outros subtipos, que incluem neovascularização com hemorragias, elucidação hiperrefletiva subretiniana e fibroses. A indistinção das margens do material hiperrefletivo, ou seja, o borramento das margens, e a presença de um material de cor mais acinzentada sugeriu a atividade da neovascularização coroidal miópica nos pacientes que foram revisados no estudo. E que após o tratamento com anti-VEGF, ocorreu uma melhora no tamanho desse material hiperrefletivo, bem como no desaparecimento dessas bordas mais difusas, mais indistintas. No quadro de uveíte posterior, que apresentam diversos distúrbios heterogêneos, com neovascularização coroidal, atrofia macular, grave comprometimento visual, como característica no OCT, é possível observar o sinal de Pitchfork, que seria esse sinal que é como se fosse um garfo de jardineiro, né? Que ele é um sinal que sugere uma lesão neovascular em doenças inflamatórias. Além desse sinal, foi associado com fluido intrarretiniano ou subretiniano, em ocasiões em que o OCTA identificou um material hiperrefletivo de característica vascular. E o aumento da refletividade após o aumento da refletividade, a transmissão do sinal do OCT subjacente a esse material, ou seja, após o material, sugeria uma característica mais não vascular. Nas duas ocasiões, o tratamento com anti-VEGF ocasionou quase que o desaparecimento desses pontos hiperrefletivos. Nesse momento, ele cita outros distúrbios com relação a distrofias viteliformes. Foi observado que a presença do material hiperrefletivo em todos os olhos com distrofia viteliforme apresentou o quadro típico do padrão da distrofia viteliforme.
e que, quando se diz a respeito ao CTA, ele apresentou alta acessibilidade, especificidade, quase de 100%, em identificar um componente neovascular e não neovascular, em olhos com distrofia vitaliforme do adulto. As esteatogioides são interrupções da membrana de Bru que irradia-se a partir do disco óptico. E tem como uma das principais complicações também a neovascularização de coroide. As características que o material hiperrefletivo apresentam no contexto de esteatogioides são aspectos que o artigo traz, que são bordas borradas, na maioria dos casos, mas pode apresentar com bordas mistas e bordas nítidas. Isso quando apresenta a complicação da esteatogioide, a neovascularização de coroide. E que após o tratamento com anti-VEGF, esse material surgiu, desapareceu completamente ou diminuiu de tamanho completamente. Então, a gente acaba observando em diversas patologias, inclusive nessa última que eu vou citar, que é a distrofia cristalina de Bett, que ocorre uma redução ou um desaparecimento desse material hiperrefletivo subretiniano após o tratamento na maioria dos cenários. Essa distrofia cristalina de Bett é uma distrofia cororetiniana rara, herdada de forma autossômica recessiva, que apresenta lesões típicas como ponto intrarretinianos e degeneração retiniana. Também tem como complicação a neovascularização coroidal. O interessante dela é que, como característica, a posição em que o material hiperrefletivo subretiniano se encontra em relação às camadas da retina externa, como a zona elipsoide e a membrana limitante externa, foi influenciada, de forma que houve preservação da zona elipsoide e da membrana limitante externa acima, sobre o material, e que houve disrupção da zona limitante externa e da membrana limitante externa na região vizinha do material hiperrefletivo, ou seja, ao lado. Deixei esse slide aqui, tem muita informação, eu não vou citar todas essas patologias, é mais para ilustrar que a presença do material hiperrefletivo subretiniano foi relatada em diversas alterações de diversas condições heterogêneas. O artigo ele destrincha um pouco mais as que eu citei previamente, mas ele cita todas essas de forma mais superficial. Ele conclui que o material hiperrefletivo subretiniano é um biomarcador de OCT muito relevante, muito comum em várias doenças, e que as imagens multimodais têm fundamental importância em reconhecer a composição desse material a ponto de indicar um significado prognóstico e preditivo, e que prevenir o desenvolvimento de cicatrizes e atrofia macular subsequente é um dos alvos, devido à persistência desse material após o tratamento. Bom, muito obrigado. Esse foi o artigo dessa semana. Excelente, Vitor. A gente que agradece a tua apresentação, excelente. É um artigo que é denso, né, Vitor? Tem muito dado, muita referência bibliográfica, e por isso que a gente apresentou, né, Vitor, para estimularem vocês a lerem, porque tem muita informação e a gente está sempre vendo o material hiperrefletivo em várias condições patológicas diferentes, né? Então, acho que vale a pena rever o artigo e esmiuçar o artigo e até procurar as referências bibliográficas dos temas que vocês se interessarem mais. Parabéns, viu, Vitor? Ótimo. E o Vitor resumiu muito, eu pedi para ele ir cortando, mesmo assim fica longo, mas foi excelente. Obrigado, Vitor. Agora a gente vai para o caso cirúrgico. Quem vai apresentar o caso cirúrgico é o Matheus Rocha, que é fellow. Matheus? Boa noite a todos, meu nome é Matheus Rocha, sou fellow do Serviço em Retina Cirúrgica e hoje eu vou apresentar o caso cirúrgico para discussão. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Sérgio Pimentel pela orientação para a condução dessa apresentação e discussão, ao Dr. Luiz Cláudio, que estava em campo, e aos doutores Bruno Lopes e Stephanie Hidalgo pelo cuidado e registro inicial do paciente. Então, temos um homem de 56 anos com uma história de trauma no olho direito, com uma chave de fenda enquanto trabalhava, seguido por baixa de visão. De antecedentes pessoais, ele traz dependência química e ele se apresenta ao pronto-socorro com acuidade visual em conta-dedos a 30 centímetros, um enfema total, e foi interrogado a uma laceração parcial ou total da esclera, sendo realizada no pronto-socorro uma tomografia que descartou evidências de corpo estranho intraocular e uma ultrassonografia, que demonstrou apenas uma hemorragia vítrea, sem trações, rupturas ou descolamento de retina associado. E a proposta inicial foi de acompanhamento com o uso de colírios de tropicamida e prednisolona.
No entanto, 2 semanas após, esse paciente, que apresentava uma visão de conta-dedos, retorna queixando-se de piora súbita da visão, já em percepção de movimento de mãos. E ao exame em lâmpada de fenda foi identificado um descolamento total de retina associado à hemorragia vítrea, em que não foi possível localizar a rotura e o registro na nosso aparelho de grande angular não ficou com uma qualidade muito adequada em face da hemorragia vítrea. Então, com base nessa descrição de um nosso paciente em pós-trauma, eu gostaria de abrir uma discussão inicial dos cuidados e manejo no pós-trauma desse paciente, acompanhando ou que frequência, o que nós usaríamos para acompanhar, dado esse risco de descolamento de retina, a proposta cirúrgica, cuidados na cirurgia do trauma e o substituto vítreo, caso optemos pela vitrectomia. Então, basicamente, o trauma foi fechado, né? Não tinha nenhuma laceração de esclera, tinha? Não, professor, foi Não. fechado. Trauma fechado com hemorragia, o ultrassom mostrava que não tinha descolamento de retina, e depois de 2 semanas evoluiu com o descolamento. Provavelmente ele já tinha aberto a ruptura, mas não tinha descolado a retina, e com a atração talvez da hemorragia vítrea, ele acabou formando o descolamento. E aí a proposta é fazer uma cirurgia, tem que fazer uma vitrectomia, que talvez a dúvida seja acrescentar ou não num paciente com descolamento de retina uma faixa, né, ou um buccal, eu acrescentaria, né, e o restante da proposição depende de como você encontrar a ruptura, né, e outras alterações, eventualmente PVR, hemorragia subretiniana e outras alterações. Então, talvez, Matheus, seja melhor você começar a mostrar o vídeo do que vocês fizeram, certo? E aí a gente vai discutindo a partir de cada ponto que você... Então, aqui você está passando uma faixa, certo? Uma faixa 240. Então, deixa eu perguntar aqui, Mauro, Jorge, vocês usariam sempre com trauma fechado, hemorragia vítrea, um descolamento, uma faixa ou um buccal? Em geral, o pessoal, por exemplo, o pessoal tem colocado assim, e exposto como fatores de risco para um PVR futuro, o fato de ser um paciente jovem, de ser trauma, de ter hemorragia vítrea. Então, acho que a maioria optaria por colocar um elemento 360 graus. Só voltando um pouquinho, tem a questão se valeria a pena fazer a vitrectomia só com hemorragia vítrea, assim, mais precoce. Sim. Essa parte acho que a gente não tem uma boa resposta. A gente prefere fazer antes, por tentar evitar, talvez, um futuro descolamento de retina. Tem gente que prefere aguardar, porque pode melhorar, e tem a questão da liquefação da hemorragia. Acho que a gente não tem uma boa resposta. Mas a faixa, acho que a maioria tem preferido colocar a faixa assim. Isso, perfeito. E Professor? no ultrassom, só se você identificar no pré-operatório uma ruptura, com uma hemorragia vítrea muito densa, eu faria vitrectomia. Agora, sem identificação de ruptura, como era o caso aqui, é difícil você intervir inicialmente. Talvez se esperar um mês e ver a velocidade de reabsorção da hemorragia para daí decidir. Jorge? Concordo com vocês, botarem a faixa. Viria esse paciente semanalmente, porque muitos pacientes, no primeiro momento, se apresentam sem descolamento, vai evoluir com descolamento. Não operaria imediatamente, mas acompanharia com ultrassom semanalmente e em caso da descolamento, interviria logo. Perfeito. Pode continuar, Matheus. Perfeito. Então, iniciamos a cirurgia passando a faixa 240, realizamos a facoemulsificação, introduzimos os trocartes a 3,5 mm do língua, e esse é o aspecto inicial da retina que nós encontramos já nos primeiros minutos da cirurgia. A gente consegue ver a hemorragia vítrea em reabsorção. Essa à direita é a porção temporal, né, do olho direito, e inferiormente um descolamento de retina bem volumoso que se estende praticamente por todos os quadrantes, restando apenas uma parte superior, próxima à arcada superior, ainda aplicada. Ô, Matheus, Logo, quanto tempo depois da hemorragia vocês fizeram a cirurgia? Ele teve a hemorragia, teve o trauma, certo. 2 semanas depois ele piorou a visão, e aí foi detectado o descolamento. A cirurgia foi feita, e logo que foi detectado o descolamento, ele demorou para entrar por problema de sala. Então, demorou, professor, quase 3 semanas para nós conseguirmos a sala
né, Tá. em questão de tempo cirúrgico. Então, isso vai justificar parte do que nós vamos encontrar aqui Perfeito. nesse intraoperatório. Então, Ele isso teve é alguns 3 problemas semanas de... depois, né, do ele teve DR. alguns problemas de ajuste no pré-operatório também, isso influenciou, mas a parte de sala também influencia. Tá, ótimo. Então, optamos aqui por iniciar realizando a remoção da hemorragia vítrea, e logo no começo nós já conseguimos ver que havia várias porções com focos de PVR, e logo mais eu vou detalhar algumas que nos chamaram a atenção. Então, nesse primeiro momento, realizamos essa remoção da hemorragia vítrea, identificação das porções com tração. Vou acelerar aqui só um pouquinho. E aqui na porção inferior, identificamos outras áreas com PVR associado, gerando esse engruviamento da retina próximo ao equador. E utilizamos o azul de Trypan para poder destacar um pouco mais o PVR e facilitar nessa remoção. E aqui eu gostaria de abrir para discussão em relação ao manejo desse PVR que nós encontramos no intraoperatório, técnicas para evitar a iatrogenia e algumas possibilidades que nós teríamos para evitar a formação de PVR no pós-operatório. Perfeito. Não dá para evitar, porque jovem com trauma fechado e ruptura e hemorragia vítrea, ah, putz, tem vários fatores de risco, então, para ter PVR, né? A dissecção, você tem que primeiro tentar, então, dissecar focalmente o PVR. Eu não vejo aqui um PVR circunferencial, provavelmente você vai ter mais áreas de PVR localizadas, dissecar, e se eventualmente você não conseguir dissecar todas, é importante remover toda a hialoide posterior, senão o remanescente de hialoide posterior provavelmente vai ser uma outra área formadora de PVR, mas é mais ou menos isso. Jorge e Mauro, comentários nesse ponto aqui. PVR geralmente começa a tentar secar via polo posterior, tento liberar o polo posterior, botaria perfluorcarbono para estabilizar e ia secando do polo posterior para a periferia. Não parece ter tanto encurtamento retiniano, mas a visão não é tão boa que eu estou vendo aqui. E pós-operatório, eu tenho feito, que ainda é polêmico, metotrexato, Uhum. mas ainda não tem uma base de um trial bem feito para a gente realmente dizer que funciona ou não funciona. E uma experiência boa, professor? Relativamente, sim, acho que eu tenho 12 casos. Desses 12 casos, todos foram pacientes de reoperação com PVR grave, com mais de 2 quadrantes. E desses 12 pacientes, só 2 recidivaram e redescolaram. Os outros 10 eu consegui manter bem e evoluiu bem. Jorge, uma injeção ou injeções contínuas? Então, contínua. Inicialmente, metade eu fiz com injeções de 350 microgramas semanalmente por 2 meses, ou seja, 8 semanas. E depois eu comecei a fazer os outros 6 pacientes com a mesma dosagem, semana sim, semana não. Tá. E o resultado pareceu semelhante. Eu tenho alguns casos que eu fiz só injetando no BSS, o resultado foi péssimo, não altera nada o curso da doença. Simplesmente o paciente que você opera com PVR e você bota o metotrexato durante a cirurgia, ele evolui. Se ele tiver que evoluir com o PVR, ele evolui. Todos os casos eles evoluíram pessimamente. Ótimo. Mauro? Acho que o Mauro não está aqui mais. Vamos continuar, Matheus? Opa. Passando aqui para a região temporal, nós identificamos uma rotura gigante. Realizamos a remoção de toda a tração que havia nessa aba. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Ainda assim, tivemos dificuldade em assentar a retina nessa parte. E inferiormente ali, onde está o vitreófago,
Eu mostrarei em breve. Começamos aqui com o perfluor para mostrar justamente que essa aba da rotura gigante ela não estava assentando e vai ficar evidente ali mais inferiormente um foco de um material que nós achamos que fosse um PVR no começo. Durante a cirurgia, a gente tentou mobilizar, só que tinha uma consistência um pouco mais dura. Havia uma tração anterior, exatamente nesse foco aqui. Nós conseguimos livrá-la, mas a remoção em si de todo esse bloco não foi possível. E havia uma consistência um pouco mais dura, então gerou até um pouco de dúvida se realmente era um PVR, mas não havia história ou imagens ou outros comemorativos que nos fizesse pensar em corpo estranho, principalmente pelo mecanismo do trauma. A gente tentou ao máximo aqui mobilizar e remover, e apenas saiu parte desse material que nós estamos identificando aqui na imagem. Jorge, qual que é a tua hipótese para esse agregado aí de... Era uma retina, era uma adesão de retina aí, é isso? Porque aqui não Parecia, dá... parecia, professor, vou voltar aqui um pouquinho. E não tinha nenhuma laceração na esclera. Não, não tinha, professor, A não retina tinha. podia estar encarcerada lá. Não tinha. Não, inclusive, essa é a porção temporal, certo? O trauma foi na região nasal inferior, né? E durante a cirurgia, nós não identificamos também na esclera nenhum sinal de comprometimento na porção em que a chave de fenda atingiu. Tá, isso tá epirretiniano? Epirretiniano, aparentemente, professor. Então não tem outra hipótese a não ser um PVR focal aí. Jorge, qual que é a tua hipótese aí? Primeiro falar sobre esse rasão gigante. Quando você tem um trauma anteroposterior, o olho se deforma, ele diminui o diâmetro anteroposterior e quando ele se reexpande, há uma atração da base vítrea que pode se traduzir em rasgão gigante, que é o Esse que mecanismo chama extensão equatorial. Hum, isso, extensão Ah. Isso é interessante que no ultrassom não pegou nada, né? Porque pela área bem grande aí devia ter uma abazinha no ultrassom, mas às vezes engana. E essa área focal aí parece realmente ser um PVR focal que com o tempo, que acho que foi 3 semanas que demorou para conseguir uma sala, depois que descobriu o descolamento de retina, pode ser isso. realmente maturado essas camadas aí do tecido fibrótico, do tecido cicatricial, e formou uma fibrose aí imensa, que eu já encontrei várias vezes em diabéticos graves, as placas de fibrose que nem um vitreófilo come. Você tem que cortar e tirar ela em bloco, porque não tem como o vitreófilo tirar. Mas achei parecido com isso. Vai ter que tirar Uma, talvez até com tesoura isso aí para seu vitreófilo não comer. uma dúvida, professor. Nós conseguimos retirar parte de PVR aqui que estava por fora, mas essa placa em si realmente não. No caso, nós faríamos sob perfluor, com a tesoura, cercaria com laser primeiro. Como que poderíamos fazer? Se não cercar com laser, simplesmente você utiliza bimanual, você tenta elevar com uma pinça e vai dissecando para tentar fazer a menor retinotomia possível. Às vezes você não consegue e para tirar você vai precisar fazer uma retinotomia, mas aí ela encurta a retina, aí você tem que retirar isso aí, senão vai ficar elevado isso aí e não vai colar essa retina. Então eu tentaria tirar isso. Acho que talvez pela dificuldade de tirar uma técnica bimanual. Claro que parece que rebotou já o perfluor aí no polo posterior para Sim. estabilizar. Então, é só utilizar uma pinça e fazer um bimanual. Isso, concordo. Quando você tem uma alteração, por exemplo, no Equador, Matheus, que parece ser aqui, a retina anterior está preservada, você pode fazer um círculo de retinotomia aí que envolva essa lesão que você não conseguiu tirar. Quando a Certo. retina se assenta, essa retinotomia que você fez, que era pequena, ela fica maior, porque você tirou uma parte da retina que estava engruvinhada nesse setor, entendeu? Normalmente, às vezes, a gente faz as retinotomias periféricas, né? Semicirculares, né?
E essa é uma outra forma de retinotomia quando você tem uma proliferação focal que você não consegue dissecar e vai estar tracionando, como o Jorge falou, a retina em volta. Você tem que tirar. Então, se você não consegue tirar de jeito nenhum, você pode fazer um círculo de retinotomia. Cauteriza, utiliza o endocautério para não sangrar, recorta, e daí o perfluo assenta a retina e vai formar aquela lesão circular, né? Aquela sem retina, né? Da tua retinotomia. Então, se a retina anterior for normal, se você não precisar tirar, essa é uma forma de fazer a retinotomia, tá? Perfeito, professor. Ótimo. É, passando aqui, deixa eu só acelerar um pouquinho, para essa porção temporal, é uma porção que nós estávamos com dificuldade para assentar, mesmo com a troca, não estava assentando, e aqui nós optamos por usar o endocautério seguido por uma retinectomia. Fizemos aproximadamente 90 graus no quadrante temporal inferior, e após essa retinectomia, foi possível, após a troca, a retina assentar, e aí sim nós conseguimos fazer a marcação com o endolaser. As marcas ficaram bem satisfatórias e ao final nós optamos por colocar como substituto o óleo de silicone. Mas antes de realizar esse ajuste do óleo de silicone, retiramos aqui o perfluor. Antes de realizar a colocação, né, o posicionamento do óleo de silicone, nós realizamos o ajuste da faixa. E aí é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: em que momento nós poderíamos fazer esse aperto, esse ajuste da tração da faixa antes de finalizar a cirurgia? Então, o que eu faço, Jorge, se eu começar a falar aqui, para apertar a faixa, quando eu faço a vitrectomia e removo todo o vítreo e disseco, e daí eu coloco o perfluo, pelo menos para cobrir o polo posterior, tá? Você tem um caso de descolamento de retina, que você vai fazer uma cirurgia. Depois de colocar o perfluo dentro do olho e remover todo o vítreo, eu vou fora de novo e aperto a faixa. Certo? 360. E eu não vou mexer mais. Depois, no final, vou cobrir com teno. Eu faço isso porque ele identa a retina periférica e eu consigo trabalhar melhor com ela identada. Consigo visualizar melhor. Se você deixa para apertar no final, aquela ajuda que você poderia ter de visualização da periferia se perde, né? Então é como se tivesse uma mão externa, alguém identando para você, sem precisar estar fazendo a indentação. A faixa eu acho que serve para você melhorar a visibilidade do que você está fazendo, tá? Então eu faço logo depois que eu coloco o perfluo, eu aperto a faixa. E, Jorge, como é que você faz? Eu, na hora que já ponho a faixa, se o olho tiver Já tiver com uma pressão. Isso, mais mole, você já aperta, né? aperto um pouquinho. Se não apertei muito, nessa hora que você está dizendo aí, eu reajusto ela. Se eu achei que a indentação ficou pouca. E uso igual você como mecanismo de depressão escleral, ou seja, quando você bota uma faixa e ela faz uma boa indentação, ela ajuda muito para você visibilizar o vítreo e você fazer um bom shave aí da base e até tirar PVR e tudo mais, porque ela expõe melhor a retina. Então, esse mecanismo é muito bom numa cirurgia difícil como essa, porque é como se fosse uma outra mão para fazer uma indentação e você já utiliza. Geralmente, eu também uso uma chandelier em casos difíceis como esse, que às vezes eu preciso fazer bimanual em algum momento. Então, isso tudo a gente vai usando porque é um caso difícil. Isso. E outra é a faco que você fez, facilita você a fazer a abordagem da retina periférica, né? Sem tocar o cristalino, sabe? Então, se você sabe que você vai ter que mexer na base, fica mais fácil fazer, num caso de trauma como esse, né? Então, acho que fica mais fácil fazer a faco no começo mesmo. Mas é isso, talvez, então, se apertar a faixa é um consenso, tá? Perfeito. Então, apertaria antes. E daí, Ótimo. e aquela área que tinha esse engruvinhamento inferior, ela resolveu, a retina assentou, ficou livre de tração. Então, professor, quando nós colocamos o óleo de silicone no intraoperatório, sim. E é um paciente que, em face desse problema que ele tem de dependência, ele tem um acompanhamento muito irregular. Inclusive, no segmento do tratamento clínico, ele faltou várias consultas. E agora, no pós-operatório, nós só vimos ele na primeira semana. Ele faltou a consulta de um mês,
né? Que Tá. seria para avaliarmos principalmente a presença do PVR. Então, a gente não sabe se evoluiu justamente essa parte que nós discutimos, Tá, ele né? tem problemas até maiores do que esse problema ocular, né? Talvez, né? É. Tá. E Mas, assim, eu acho que os conceitos aqui de trauma, eu acho que estão bem definidos. O tamponete tinha que ser o silicone mesmo, certo, Jorge? Que não tinha outra opção. Jorge, você sempre sutura a tua esclerotomia quando você coloca óleo de silicone, eu ia perguntar isso agora. mesmo Sempre. com 25? Eu já tive paciente que lá no começo, que eu achava que estava bem selado, no outro dia estava o óleo debaixo do conjuntivo. Podia operar. Então, não custa nada. Você está com o olho aberto já, você está com silicone, Não, não tem dúvida. não tem dúvida que eu... Ele consegue achar espaços virtuais aí e sair. Baixa um pouquinho a pressão e aí ele sai. E aí você tem que reoperar esse paciente, tirar esse óleo debaixo da conjuntiva e reinjetar óleo, porque com certeza ele sai um bocado de óleo e está sem tamponamento adequado. Forma o Sim, menisco, né, professor? É. sim. Jorge, como é que você consegue controlar a pressão intraocular para deixar com 15 ou 20 antes de tirar o trocar que você está infundindo o silicone? O que que você usa de dica aí? Rapaz, eu uso o bidigital. Eu não sei se você tem algum artefato mecânico melhor, mas eu pelo bidigital, eu acredito que tem em torno de 20 de pressão e, e aí paro e suturo. Sabe como eu faço? Uma dica? E eu injeto o silicone dentro do olho, né, no pedal. E aí eu deixo o silicone de 1000 que eu uso, né, 1300, refluir a pressão do olho tá zero. Eu desconecto, deixo a pressão zero, certo? Então, É, infundindo, o que o silicone não preencher o olho, ele vai, depois de preencher totalmente o olho, ele vai refluir pela infusão, que isso, você verdade. que tava o ar que Essa hora você, que eu paro, na hora né? que eu vejo É, mas refluxo dentro da cânula. Mas então, aí ele reflui pela cânula. Quando ele reflui na cânula, eu aumento a pressão de novo de infusão e coloco na pressão que eu quero que fique, 15 ou 20, né? Em geral 15, 16, 17. E aí, como a pressão do olho está zero, essa pressão que eu coloquei na infusão, ela vai empurrando o silicone para dentro do olho de volta, está na cânula de infusão, até a pressão ficar equivalente ao que eu coloquei no aparelho, 18, por exemplo. Hum, Aí eu sei que a pressão está 18. Entendi. E, Ou seja, você usa né? a pressão de infusão de ar, da bomba Isso. de ar do aparelho, para que a gente tenha uma medição indireta de que você está em torno de 15 a 20. Exatamente. E aí eu não preciso injetar mais, eu sei que a pressão está adequada. Aí eu faço as suturas da esclerotomia, depois eu suturo. Aliás, a esclerotomia já está suturada, né? As outras duas, e aí eu consigo tirar para dar a última sutura, entendeu? Fazer se- a última suturinha, né? o senhor passa o ponto primeiro antes de remover o trocarte da infusão, professor? Putz, dá muito trabalho, é difícil fazer isso. É difícil, porque você passa. Onde você tem que passar o ponto, tá o trocar, você não consegue passar. Então, o ponto sempre fica fora da posição correta. Uhum. Seria bom fazer isso, porque aí você. Mas com 25 fica mais fácil. Você tirar, não reflui tanto, e daí você já passa logo o ponto. E aí, Eu acho que. Hum. colocando 18 ali que o senhor considerou, dá uma compensada também, eventualmente, sai um pouco, né? Exatamente. Você pode colocar 20, você pode colocar 20, mas em geral acaba saindo pouco, tá? Mas Perfeito. você pode, é difícil você colocar uma pressão de 12, então você coloca uma pressão um pouquinho a mais, 20. Se Uhum. sai um pouquinho, mantém uma pressão de 15, tá? Ótimo. E mesmo que saia um pouquinho para você dar o ponto, eu concordo com o Jorge. Eu suturo sempre as esclerotomias quando eu uso óleo de silicone. Quando você usar ar, não precisa usar, né? O gás, você não precisa suturar. Ótimo. E o caso é bem difícil, porque você vê, ele desenvolveu o PVR rápido, porque ele tinha uma quantidade de sangue grande dentro do olho, né? Então, o sangue faz essa atração de EPR a migrar pela ruptura. Ele tinha uma ruptura gigante, quer dizer, migra muito EPR, né? O sangue tem essa quimiotaxia para EPR, né?
Então, migra EPR mesmo para cavidade vítrea e vai formar PVR. Então, talvez... Esse caso aí ainda vai ser reoperado pelo menos mais 2 vezes. eu também, Usar o metotrexate, professor, né? Nas É, reabordagens. Porque é infelizmente, jovem, com trauma e sangue, são é, persistente, você tem uma razão que é outro fator preditivo para PVR. Então, isso aí você vai ter que esperar pelo menos mais 2 ou 3 vezes, tirando PVR, porque daqui 60 dias, menos do que isso, 30 dias já começa a engruvinhar e você tem que ir lá tirar, às vezes fazer retinotomia, ampliar. São casos dificílimos. E o PVR tem um ciclo, né? Ele começa a proliferar células, em 4 semanas você começa a ver, então não é imediato. Você vê em 4, 6 semanas aumenta um pouquinho, ele continua crescendo mais ou menos até a 12ª semana. Então, se... Outra dica, se você, com 15 dias, você está vendo PVR, não foi PVR que se formou, foi PVR que você deixou. Sim, Em porque 15 dias, demora... Isso. Porque demora para formar, né? 30 dias. Demora para aparecer. Uhum, isso mesmo. Isso mesmo. Ótimo. Matheus, o paciente não voltou, né, para ser retinografado e ser reavaliado. Não, para ter a evolução não, mas a gente está tentando contato. A gente marca, consegue até conversar, mas ele falta. Assim que possível, eu vou obter as imagens e eu mostro ao senhor. Excelente, excelente. Então, Matheus, parabéns aí pela abordagem. Quem entrou com você? Foi o Luiz, orientou, fez uma boa Ótimo. parte, na verdade, professor, tem que ser sincero. Cirurgia O Luiz- difícil. Luiz Cláudio, Luiz opera muito bem. excelente. Então, excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Ótimo caso, difícil, muito difícil. E espero que ele não tenha muita recidiva do PVR como o Jorge viu aí, mas eu concordo com o Jorge, é um caso que é um caso difícil. Então, ótimo, Matheus. Muito obrigado pelos excelente. comentários e pela atenção de todos. Tá, então eu vou agradecer aqui a todos que participaram, o Matheus Rocha e o Luiz que operaram esse paciente, o artigo que o Vitor Andrade apresentou, a imagem que a Fernanda Dourado apresentou, o caso clínico que o José Lércio apresentou, e todos que colaboraram aqui na discussão, Jorge Rocha, a Teresa Bonanome, o Mauro Goldbaum, a Cleide Machado, o Daniel Mauti, que participou aqui do caso clínico, e então queria agradecer a todos, quero agradecer a todos que participaram da sessão e os que vão assistir no Retina USP do YouTube, né? E desejar a todos, então, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e na quinta-feira que vem a gente volta, tá? Obrigado a todos, tá? Um abraço. Um abraço, Boa Jorge. noite, professor, um Tudo bom, abraço. Tchau, Matheus. Tudo de bom.